Olá, uma ótima tarde a você, ouvinte da Rádio 730. Estamos começando mais um Cidadania em Destaque, hoje, dia 11 de fevereiro de 2014. E no Cidadania em Destaque desta terça-feira, vamos falar sobre a exploração sexual à criança e ao adolescente. Um problema que vem crescendo em Goiânia e região. O Policiamento Rodoviário de Goiás criou uma rede para receber denúncias e busca parceria com a sociedade para combater este tipo de crime. No programa de hoje, vamos conhecer este projeto, além de noticiar o levantamento feito pela Polícia Rodoviária Estadual sobre os principais pontos. Quais as medidas mais importantes a serem tomadas? Como está funcionando esta operação? O projeto Não Desvie o Olhar visa uma parceria com taxistas, caminhoneiros, postos de combustíveis, motéis e toda a sociedade goiana na denúncia contra a exploração sexual infantil por meio de ligações que podem ser feitas para emergência nas rodovias goianas através dos telefones 198 e 100. Goiás é o quarto estado brasileiro com o maior número de denúncias de exploração sexual infantil. Com base neste dado, foi criado o projeto com o objetivo de combater este problema no nosso estado. É um assunto bastante polêmico, um tema importantíssimo de ser debatido, é um problema que aflige aí a nossa sociedade. Os dados são alarmantes. Nós iremos apresentar alguns números durante o programa Cidadania em Destaque de hoje e você, como cidadão, deve fazer a sua participação. Se conhece algum caso de prostituição, de exploração sexual infantil e mesmo de envolvimento com drogas, envolvimento de crianças e adolescentes com drogas, que acaba praticamente associado a essa questão da exploração infantil, como a gente vai apontar em alguns números daqui a pouco, faça a sua parte. Denuncie. Os números estão aí à sua disposição para que possa fazer isso. Você pode ligar para o 198 ou 100. Nós queremos também a sua participação aqui no Cidadania em Destaque. Pode mandar a sua mensagem a respeito deste tema, a sua opinião, a sua dúvida que você tem a respeito desta questão também, ou por telefone no 32160730, ou também por meio das redes sociais. Tem a nossa fanpage no Facebook, né? A fanpage do Cidadania em Destaque. Você pode curtir, compartilhar, pode mandar a sua pergunta, a sua opinião sobre o programa para que a gente possa fazer ainda melhor este espaço destinado à participação direta do cidadão, para que a gente possa debater todos os problemas que envolvem a nossa sociedade, buscando, é claro, uma sociedade ainda melhor e mais consciente dos seus direitos e deveres. E hoje o assunto, portanto, é a exploração sexual infantil. O Cidadania em Destaque, que tem um oferecimento de Casas Bahia, dedicação total a você. E para começar o programa de hoje, nós vamos ouvir a opinião já de algumas pessoas pelas ruas da cidade. O repórter Jerônimo Júnior foi às ruas para saber o que o povo pensa sobre este assunto, a exploração sexual de crianças e adolescentes em Goiânia e região metropolitana. Boa tarde, Jerônimo Júnior. Uma ótima tarde a você, Cecília, e aos ouvintes do Cidadania em Destaque. Olha, Cecília, a nossa enquete de hoje é bastante polêmica. A nossa reportagem saiu às ruas para saber das pessoas o que elas acham a respeito da exploração sexual da criança e do adolescente. Olá, boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu nome? Alessandra. Alessandra, como você vê aqui no Brasil a exploração sexual da criança e também do adolescente? Olha, eu vejo da mesma maneira que eu vejo, não somente aqui no Brasil, mas em todo o mundo, como uma vergonha. Eu acho que as nossas autoridades têm que estarem atentas a esse tipo de problema, que é um problema camuflado, mas um problema existente, que faz muito parte da nossa realidade, do nosso dia a dia, até mesmo dentro de casa. Esse tipo de violência começa já dentro de casa, né? Já é de praxe nós vemos já situações iguais a esta, passando com um amigo, uma pessoa bem próxima. Na verdade, falta consciência, tanto por parte dos pais em estarem orientando as crianças, né, a fim de que elas possam se defender de uma maneira prévia, até mesmo para que, se isso venha a ocorrer com ela saber se defender ou procurar ajuda de alguém que possa defendê-la. Qual é o seu nome? Kaline Cardoso Lima.
Kalina, o que você pensa sobre a exploração sexual da criança e do adolescente? Sobre a exploração sexual, eu acho realmente um abuso. Porque, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança, todo adolescente tem o direito a um lar, tem direito à educação e não tem o direito de trabalhar, tem o direito de ser criança e viver o lado bom da vida, né, que é o de ser criança. Você acha que a tendência é piorar ou você acha que isso um dia vai passar? Eu acredito que cada vez mais a tendência é piorar. Por quê? Influência de redes sociais, de internet, da tecnologia hoje em dia. Por quê? A menina quer um celular bacana, quer uma roupa bacana, o que ela vai fazer? Não trabalha, os pais não dão, o que ela tem a fazer? A única saída para ela seria isso, né? Eu acredito que a tendência hoje em dia seja cada vez piorar. Olha, Cecília, mais um ouvinte aqui falando com a gente a respeito da exploração infantil, né? Da exploração sexual infantil. Qual é o seu nome? Bruno Dourado. Bruno, como você vê a exploração sexual tanto do adolescente como da criança aqui no Brasil? Olha, eu acredito que é uma coisa muito séria e que deve ser tratada com mais rigor ainda. No Brasil a gente já tem algumas leis, o Estatuto da Criança e do Adolescente, só que assim, acho que falta aplicar mais na prática, porque a gente vê muita criança na rua sendo explorada e eu acho que isso tem que ser mais fiscalizado e ter mais uma legislação específica maior para isso. E você vê em algum momento alguma solução para que isso não volte a acontecer, para que as crianças realmente vão para a escola e saiam dessa vida? Eu acredito que é isso, mais fiscalização e, assim, mais projetos educacionais para as crianças, porque a gente vê muita criança na rua, vai no horário de aula, o restante do dia está na rua. Mais projetos para deixar essas crianças ocupadas e ficar longe da exploração sexual. Bom, Cecília, esta foi a nossa enquete de hoje, bastante polêmica, né? Jerônimo Júnior para a Rádio 730. E além de polêmica, é importante sim de ser debatido este tema. A sociedade tem que fazer a sua parte denunciando quando souber, né, de algum caso de exploração sexual infantil. Porque, como disseram essas primeiras pessoas que participaram na enquete com Jerônimo Júnior, é o direito de toda criança e adolescente ter a sua infância preservada, né? E aí nós ouvimos a opinião de algumas pessoas sobre como isso acontece, como isso começa. E a gente percebe que todo mundo tem uma ideia de mais ou menos como essas crianças vão parar, né, nesse tipo de situação. Muitas vezes porque buscam uma renda extra por conta dessa sociedade consumista em que vivemos, muitas vezes por um caso extremo de necessidade, né? Às vezes não tem o que comer em casa, isso também acontece. E os números apontam que, na maioria das vezes, gente, é absurdo isso em termos de dados, né? Essas crianças acabam sendo vítimas de uma exploração sexual antes mesmo e às vezes até dentro de casa. E isso acaba levando para fora das suas residências, para fora dos seus lares, né? Isso chega a assustar quando a gente para pensar, né, de um filho seu, de repente, ou alguém que você conheça, alguma criança que você conheça, correndo o risco de ser vítima desse tipo de exploração, muitas vezes até dentro da própria casa. E aí, quando já acontece a violência doméstica, existe um caminho mais rápido para chegar à exploração fora também, nas ruas, nas rodovias, nas boates. Infelizmente, essa é a realidade. E é isso que a gente tenta combater com este programa especial hoje do Cidadania em Destaque, abordando um tema tão delicado, mas ao mesmo tempo tão importante de ser discutido. Nós não podemos fechar os olhos para esta realidade, é por isso que a sua participação é fundamental. E sobre este tema, ao longo do programa, nós vamos falar com o primeiro sargento da Polícia Rodoviária Estadual, né, o Rosemário Pereira de Castro. Ele vai participar com a gente. A Polícia Rodoviária Estadual está com um projeto que eu já citei aqui anteriormente, Não Desvie o Olhar, que é para combater exatamente isso, né? O projeto Rede de Apoio à Segurança, Não Desvie o Olhar, que tem por objetivo, né, reunir aí alguns parceiros no enfrentamento à violência infantil, à prostituição infantil, à violência, à exploração sexual também, envolvendo crianças e adolescentes. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Você tem que participar também do Cidadania para dar a sua opinião, para mostrar que você é um cidadão consciente e que sabe que juntos nós podemos tentar, é claro, mudar essa realidade. Mudar totalmente é muito difícil, mas a gente acha que cada um pode sim fazer a sua parte e o propósito do programa é exatamente esse: discutir esse tema com dados alarmantes para que a sociedade fique cada vez mais alerta, consciente do seu dever também e faça a sua parte para que a gente tente mudar este cenário. Em Goiânia, 2h16.
Você está ouvindo pela Rádio 730. Cidadania em Destaque. Informação a serviço de uma sociedade melhor. Rádio 730, líder em todas as pesquisas. Voltamos a apresentar Cidadania em Destaque. Informação a serviço de uma sociedade melhor. Cecília Barcelos. 2h20. Como eu disse há pouco, no Cidadania em Destaque de hoje, já estamos falando sobre exploração sexual infantil. E eu informei a vocês que o nosso convidado especial do programa de hoje é o primeiro sargento da Polícia Rodoviária Estadual, Rosemário Pereira de Castro, ele que é responsável por este projeto, este programa desenvolvido pela Polícia Rodoviária Estadual, né? O Não Desvie o Olhar, é um projeto de uma rede de apoio à segurança que busca combater o tráfico de drogas, a prostituição, ou melhor, a exploração sexual infantil, né, envolvendo aí, portanto, crianças e adolescentes, né, nas rodovias, né, enfim, na cidade de Goiânia como um todo, não só nas rodovias, já que eles vão fazer também algumas operações nos motéis aqui da capital, né? E ele busca um apoio através desse projeto para montar essa rede de apoio à segurança. A gente vai falar sobre isso com o sargento daqui a pouco, e ele já está com a gente na linha. Deixa eu dar uma boa tarde para ele antes de nós veicularmos aqui uma matéria especial feita pelo nosso repórter da Cidadania. Sargento, bem-vindo ao Cidadania em Destaque, uma ótima tarde. Boa tarde para você, boa tarde para todos os ouvintes. O tema hoje é picante, é polêmico e é importante de ser debatido, né, sargento? Muito importante. Eu até agradeço a iniciativa de vocês de nos apoiar nesse projeto. É um projeto único no Brasil. Eu agradeço muito você por ter nos procurado e nos ter atendido a dar essa orientação para todos os ouvintes. Tá certo, então o primeiro sargento da Polícia Rodoviária Estadual, Rosemário Pereira de Castro, vai continuar com a gente ao longo do programa para debatermos esta questão. Sua refeição fica muito mais saborosa com a linha completa de linguiças da Fricó. Fricó, receita de deliciosos momentos. E agora nós vamos acompanhar uma reportagem especial feita pelo Jerônimo Júnior, nosso repórter da Cidadania. Ele entrevistou o coordenador de um outro projeto, o projeto Invertendo a Rota, feito pela PUC, né, a Universidade Católica aqui do estado de Goiás, para o enfrentamento da prostituição infantil e o tráfico de drogas, envolvendo crianças e adolescentes aqui na capital. Ele também ouviu, nesta matéria especial, o assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Nilton Moraes. Acompanhe. Repórter da Cidadania. Vamos caminhando pelas ruas de nossa cidade, viver derramando a juventude pelos corações. Tenha fé no nosso povo que ele resiste. São 118 pontos de exploração sexual que oferecem um trabalho de crianças e adolescentes em Goiânia e região metropolitana. O número faz parte do estudo realizado pelo projeto Invertendo a Rota, ProInverte, desenvolvido pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, que trabalha o enfrentamento da exploração sexual infanto-juvenil. Foram 2 anos de pesquisas em casas de prostituição, boates, ruas, postos de gasolina e bosques da cidade. O sociólogo, coordenador executivo do projeto e professor da universidade, Rogério Araújo, relata como se deu o início deste estudo. Na verdade, o projeto Invertendo a Rota, ele foi desenvolvido na sua primeira fase, no ano de 2004 ao ano de 2006, com recursos da Petrobras. E é um projeto desenvolvido pela PUC Goiás. Aí depois, no ano de 2008, nós tivemos a segunda fase do projeto, que os recursos foram da Secretaria Especial de Direitos Humanos. E em virtude dessa experiência de atuação do Invertendo a Rota aqui no estado de Goiás, ele ganhou uma premiação como o melhor projeto de tecnologia social da região centro-oeste. E aí ele teve término no início de 2013. O perfil traçado pelo ProInverte mostra que 56% dos adolescentes
são meninas que têm entre a 5ª e 8ª séries incompletas e estão há menos de um ano na prostituição. Os meninos aparecem com 40% de presença no universo pesquisado. O sociólogo Rogério Araújo destaca que a idade média dos adolescentes é entre 15 e 16 anos. A proporção de fato maior é de meninas, mas há um número significativo também de meninos que estão na exploração sexual, mas no caso dos meninos a identificação desses sujeitos é um pouco mais difícil, pela própria dinâmica mesmo da exploração sexual dos meninos, e há também um número significativo de adolescentes travestis que estão também nesse mercado. E eu entrevistei adolescentes de 12 até 17 anos, mas a média de idade delas está entre 15 e 16 anos. A violência sofrida em casa não é o principal fator que faz com que o adolescente busque as ruas, conforme afirma o sociólogo Rogério Araújo. O que a gente percebe é que, de fato, tem contextos de famílias com problemas. Identificamos um número significativo de adolescentes que nos relataram ter sofrido algum tipo de violência, não necessariamente a violência sexual, mas, de fato, a gente percebe alguns conflitos familiares, né, um pouco a questão, o próprio papel dos pais, né, nesse processo, em alguns casos a questão de alcoolismo, algum tipo de violência, não necessariamente a violência sexual, mas o que eu percebo a partir de entrevistas com essas adolescentes, elas alegam a questão muito do consumo, mas um ponto recorrente em todas as narrativas é a questão para se ter acesso aos bens de consumo. Então são meninas que grande parte delas, elas têm ainda um vínculo familiar, elas têm toda uma questão de uma vida normatizada, mas alegam a questão de independência, alegam a questão de ter acesso aos bens de consumo para justificarem estarem realizando programas. Para combater a exploração sexual da criança e do adolescente, a Polícia Rodoviária Federal desenvolve um trabalho especial nas rodovias, como explica o assessor de comunicação da PRF, inspetor Newton Moraes. A Polícia Rodoviária Federal cobre em Goiás 3.000 quilômetros de rodovias. No país inteiro, são 77 mil quilômetros. As viaturas que estão distribuídas nos postos do estádio percorrem diariamente todas essas extensões de rodovias em todo o estado. Normalmente, são feitos contatos com postos de combustíveis, postos de fiscalizações, áreas urbanas e principalmente restaurantes que margem as BRs. A polícia normalmente convida, alerta ao cidadão para que ele se torne parceiro nessa campanha de combate à exploração sexual de crianças e de adolescentes. É bom lembrar que ele pode participar através do Disque 100 ou do 191. Pode ter a certeza que as denúncias são verificadas e um detalhe importante, o cidadão pode fazer até anonimamente. Jerônimo Júnior, para a Rádio 730. Repórter da Cidadania. Vamos caminhando de mãos dadas com a alma nova, viver semeando a liberdade em cada coração. Tenha fé no nosso povo que ele acorda. E tem que acordar mesmo para essa realidade e cada um fazer a sua parte. Você acompanhou aí uma matéria especial feita pelo nosso repórter da Cidadania, o Jerônimo Júnior, que trouxe também a participação, né, do inspetor Newton Moraes, ele que é da Polícia Rodoviária Federal, e deu mais um número, mais uma opção para que você possa fazer uma denúncia caso conheça locais onde existe esse tipo de crime, né, a exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu já havia informado o número 100 100 e também o número 198. E agora o inspetor Newton trouxe mais uma opção para você. Pode ligar também para o 191. Então são 3 canais que você tem para fazer a sua denúncia, caso conheça, e faça a sua parte denunciando, né? É importante, isso é um crime.
é uma brutalidade. Essas crianças têm a infância roubada e é sobre esse assunto que a gente trata hoje no Cidadania em Destaque, porque é importante, nós não podemos fechar os olhos para uma realidade tão cruel. Cacau Centro Automotivo, seu veículo merece o melhor em alinhamento computadorizado, injeção eletrônica, troca de óleo, balanceamento, escapamento, suspensão, freio e mecânica em geral. Cacau Centro Automotivo, referência em atendimento. Avenida T9, número 2271, no Jardim América. O telefone é 3942-2339. Falamos mais um pouco agora com o sargento, né, da Polícia Rodoviária Estadual, Sargento Rosemário, está com a gente aqui hoje no programa. O senhor acompanhou essa matéria especial, sargento, e aí nós temos algumas justificativas. Na verdade, foi um levantamento feito por este projeto da PUC Goiás, o projeto Invertendo a Rota, que traz dados alarmantes, né? Na maioria das vezes, as crianças e adolescentes que são vítimas da exploração sexual também têm um envolvimento com as drogas. E aí fica ainda mais difícil combater este problema, né? O problema ganha uma dimensão ainda maior, né, sargento? Exatamente. E a Polícia Militar também, ela trabalha, ela tem um programa chamado PROERD, que atua junto com o Batalhão Escolar em todas as escolas municipais e estaduais. O PROERD é uma metodologia também do governo do estado de enfrentamento contra as drogas, entendeu? Então as frentes são muitas, né? Exatamente. E você sabia, minha querida, que no Brasil, a cada 15 segundos, uma criança é abusada sexualmente e esse abuso sexual é feito dentro de casa? É exatamente isso que eu falei aqui. A cada 15 segundos, uma criança é abusada sexualmente no Brasil. E eu agradeço muito novamente o apoio de vocês. Esse projeto, nós estamos tendo o apoio do secretário, do comandante-geral da PM, para que esse projeto chegue a todos os cantos do estado de Goiás. A Polícia Rodoviária Estadual hoje ela tem 34 postos rodoviários. Todos os telefones da Polícia Rodoviária Estadual, dos 34 postos, estão à disposição de todos os transeuntes das rodovias estaduais. Eles podem também fazer as denúncias no nosso telefone 198. Todos os policiais militares, os atendentes do nosso telefone 198, estão capacitados para atendê-los no que diz respeito à denúncia de exploração sexual infantil. É um projeto único no Brasil. Nenhuma das polícias militares do Brasil abraçou essa causa, que é uma causa, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, que é uma causa justa e perfeita, porque nós não podemos deixar que o Brasil, que o estado de Goiás tenha essa triste estatística de estar entre os estados que existem mais exploração sexual infantil no Brasil. Essa região centro-oeste, ela está entre a terceira e quarta região que tem mais pontos de exploração sexual infantil no Brasil. É um ranking extremamente negativo, né, para a imagem do estado, né, sargento? Exatamente. Igual eu falei para você, esse é um projeto único no Brasil. Nenhuma dessas polícias militares do Brasil abraçou esse projeto. Eu tenho a satisfação de dizer para você que, infelizmente, não gostaríamos de receber denúncias, mas nós estamos recebendo denúncias. Nós pretendemos percorrer todas as escolas municipais e estaduais do estado de Goiás, pelo menos Goiânia e Aparecida, porque Aparecida de Goiânia, só nos últimos 3 meses do ano passado, os 3 últimos meses, Aparecida de Goiânia recebeu 85 denúncias de abuso de exploração sexual infantil. O Conselho Tutelar recebeu essas denúncias. E nós vamos percorrer todas as escolas, com a ajuda de todos os policiais militares, percorrer todas as escolas e colocar um cartaz desse em todas as escolas. Porque, inclusive, todos os motéis também. Nós recebemos uma denúncia via telefone, é triste uma história dessa, de uma atendente de um estabelecimento. A gente fala estabelecimento comercial porque, né? Na verdade né? De um motel aqui, que a atendente bateu no quarto umas 3 ou 4, 5 vezes e percebeu que tinha uma criança chorando lá dentro. A atendente bateu por várias vezes. Enquanto ela não falou para a pessoa que estava lá dentro, eu vou chamar a polícia, ele não saiu. E, infelizmente,
tinha uma criança lá dentro que, pelo choro que a atendente nos relatou, devia de ter de 9 a 10 anos. E ela foi abusada pelo pai lá dentro do estabelecimento comercial. Era o próprio pai, sargento? Pior de tudo, com uniforme de colégio. Porque muitas crianças, isso infelizmente acontece dentro da casa, dentro das nossas próprias residências. Muitas vezes começa lá, né, sargento? Exatamente. O pai fala que vai levar a criança para a escola e não leva. E a atendente fala para os policiais, quando acontece isso, o pai, ou o vizinho, ou o primo, ou o enteado, ou o próprio padrasto, ele leva brinquedo, balinha, chiclete, para ludibriar a criança, para levar a criança para dentro lá e abusar sexualmente dela. Entendeu? Infelizmente. É o submundo, é igual o nosso amigo lá do jornal do Diário da Manhã, ele falou, Sodoma e Gomorra, infelizmente, o submundo do sexo. Aparecida de Goiânia, existem mais de 1.400 motéis. Todos esses pessoal vão ser parceiros da Polícia Rodoviária Estadual nesse projeto. Eu chamo a atenção dos pais, dos professores, de toda a comunidade, para que nos ajude a tirar Goiás dessa triste história. Sargento, no caso dos motéis, não existe uma lei que regulamente que o acesso de crianças é proibido? Não é preciso pegar a documentação de quem está entrando? O certo é. Só que alguns relatos que chegam para a gente lá, que as recepcionistas são até ameaçadas de morte, até com arma de fogo para deixar a criança. Infelizmente, a pessoa lá não tem segurança. Todo estabelecimento desse tem circuito interno. Se a população não sabe, é bom saber. Todos os estabelecimentos, todos os motéis têm circuito interno. Entendeu? É uma maneira de fiscalizar também. Né? Isso tem que ser utilizado a favor. Entendeu? Exatamente. Então a gente chama, eu tenho certeza que a única pessoa, minha querida, que não gosta de quem abusa são os próprios abusadores. Entendeu? Todas as pessoas, se uma pessoa dessa entra para ser preso, todo o detento da pessoa presa não gosta de pedófilo, não gosta de pessoas que abusam sexualmente. Entendeu? Ninguém gosta. Então a gente chama a atenção de toda a comunidade para que abrace essa causa conosco. A Polícia Rodoviária Estadual tem o telefone 198, são 10 linhas que nós temos à disposição para receber denúncias de exploração sexual infantil, de roubo de carga. O telefone já existia. O nosso telefone 198, ele já existe há muito tempo. Só que agora nós abraçamos essa causa, entendeu? Entendi. E eu não sei se você viu, mas no jornal, me parece que foi num dos jornais, eu não sei se foi popular no Diário da Manhã, teve uns jogadores de futebol lá do Chelsea, que também abraçou essa causa conosco. Entendeu? Saiu uma matéria que eles lançaram lá para a Copa do Mundo. Como é que é o nome deles? Está no site do jornal. Eles lançaram lá também para a Copa do Mundo tirar o Brasil da estatística, a triste estatística de exploração sexual infantil. Os brasileiros que estão jogando lá fora também estão preocupados com essa triste estatística. Até porque a imagem do nosso país, que vai sediar este evento, o maior evento esportivo do mundo, neste ano de 2014, lá fora o nosso país tem uma imagem arranhada por conta disso, porque os números são claros. Né? Nós estamos falando dados daqui de Goiânia, em região metropolitana. O senhor trouxe um dado alarmante em nível de Brasil, de que a cada 15 segundos uma criança é violentada no Brasil, e isso é um dado considerável, né? Chega a arrepiar de horror de ouvir uma coisa dessa. E outra coisa que o senhor disse há pouco, sargento, essa questão de que, na maioria das vezes, começa dentro de casa. O levantamento feito pelo pessoal da PUC, no projeto que nós fizemos referência há pouco, né, o projeto Invertendo a Rota, ele apontou que, no caso específico das meninas que foram objeto desse estudo da Pontifícia Universidade Católica, a maioria entre 15 e 17 anos de idade, 61% sofreram agressões físicas e 50% violência sexual na infância. E isso provavelmente em casa. Na maioria das vezes em casa. E acaba que facilita o caminho para que isso aconteça também fora de casa, né? Eu não gostaria de colocar para você isso, mas nós temos que mostrar para a população
a triste história do estado de Goiás. Nós fizemos uma visita em mais ou menos umas 10 escolas. Eu não vou falar o município, ou é Goiânia ou Aparecida. Dessas 10 escolas, lá tem 4 meninas que estão grávidas dos próprios pais. Meu Deus. Entendeu? Aí a professora chegou, o senhor está vendo ali? Queria que o senhor conversasse com elas. Aí nós fizemos uma operação, o pessoal chegou, conversou. Aí, aos poucos, a criança foi e soltou. Não, eu estou grávida do meu pai. Ah, eu estou grávida do meu enteado. Ah, não, eu estou grávida do meu pai. Entendeu? É uma triste história. Infelizmente, um pai para fazer isso com a filha, o que ele pode fazer com o ser humano que está do lado? Se é capaz de fazer com alguém que é do seu próprio sangue, né? Exatamente. Realmente então é a gente chama a atenção do pai, a gente chama a atenção da mãe, de toda a sociedade, para que, inclusive, fiscalize os livros das crianças, para ver se as crianças estão indo na aula, porque muitas dessas crianças, que a gente fala criança, até 16, 17 anos é criança, eles estão matando aula e estão indo para os motéis. E são crianças... Isso são denúncias que a gente está recebendo dos próprios atendentes dos motéis. Entendeu? Sargento, aqui chega a denúncia para a gente, as crianças estão vindo com o uniforme do colégio, está isso, está aquilo, entendeu? E a gente chama a atenção dos pais para que fiscalize os cadernos dos filhos, para que seja presente na escola, para que fiscalize, para que leve a criança na entrada, na saída, entendeu? Porque se os pais não fiscalizarem, não ajudar, não adianta. A criança vai aparecer grávida, vai ser abusada, entendeu? É uma triste história, mas que a gente tem que colocar para os pais verem o que está acontecendo. Tem que acompanhar de perto e muitas vezes o problema está mais perto do que o que a gente imagina. Exatamente. Pode estar dentro de casa, né? Então, exatamente, é preciso acompanhar atentamente. Se você gosta de uma liquidação e não perde um saldão, então vá correndo para Casas Bahia. Esta é a melhor hora de comprar. E na Casas Bahia não é ponta de estoque não, hein? Não é mostruário, é produto novo na caixa. Passe numa loja ou acesse casasbahia.com.br. O sargento Rosemário, da Polícia Rodoviária Estadual, né, ele que é responsável por este programa pioneiro entre as polícias rodoviárias aqui no Brasil, né, o projeto Rede de Apoio à Segurança. Não desvie o olhar. E nós vamos falar mais sobre este assunto com o sargento e também com outras pessoas que vão participar com a gente ao longo aqui do Cidadania em Destaque de hoje, 2h41. Você está ouvindo pela Rádio 730, Cidadania em Destaque. Informação a serviço de uma sociedade melhor. Rádio 730, todo mundo fala, todo mundo ouve. Voltamos a apresentar Cidadania em Destaque. Informação a serviço de uma sociedade melhor. Cecília Barcelos. 2h45, voltamos com Cidadania em Destaque, abordando hoje a exploração sexual infantil. E isso especificamente em Goiânia e região metropolitana. E nós estamos com um colaborador especial do programa hoje, né? Acho que é uma troca mútua aqui, né? O sargento Rosemário acabou agradecendo pelo espaço. Acho que é mais do que a nossa obrigação como veículo de comunicação de expor esta realidade e buscar trabalhar também neste enfrentamento, neste combate à exploração de crianças e adolescentes, seja ela por exploração do trabalho, a exploração sexual, o envolvimento com drogas, enfim, essas crianças estão tendo as suas infâncias roubadas. E a gente segue aqui com a participação do sargento Rosemário, ele que é da Polícia Rodoviária Estadual. Sargento, quem são os parceiros da PRE neste projeto, o projeto Rede de Apoio à Segurança? Não desvie o olhar. Bom, foi bom você tocar nesse particular, porque não adianta a gente com um projeto, igual eu falei para você, um projeto único no Brasil,
que a Polícia Militar do Estado de Goiás ela se destaca em vários itens, e esse é um deles. A Polícia Rodoviária Estadual, ela chamou para a responsabilidade da PM mais de 2.300 taxistas no estado de Goiás. Nós temos hoje um rádio ligado com esses 2.200 taxistas 24 horas. É um projeto também chamado RAS com os taxistas. Eu não sei se você reparou, mas acabou os assaltos a taxista, graças a esse projeto. E nós demos palestra e informação para todos os taxistas, para que eles também seja para nós uma fonte de informação, porque se ele chegar a conduzir ou pegar uma criança dessa com adulto e levar para o motel, ele vai fazer a denúncia até via rádio para a Polícia Militar. Entendeu? Uhum. Então, os taxistas, os mototaxistas também, que são, vamos dizer assim, eles pegam corridas ali de criança, de adolescente. Se ele perceber que aquela criança é de menor, ele também vai poder fazer a denúncia para nós. Então, a gente chama a atenção desse pessoal para que eles também nos ajudem, porque isso acontece não só Goiânia e Aparecida, mas o estado de Goiás inteiro. Porque se você for contar hoje, só em Aparecida são mais de 1.300 motéis. Se você for pegar o estado de Goiás inteiro, vamos supor que a gente tem aí 3.000 motéis. Nesse momento agora eu tenho certeza que desse estabelecimento tem várias e várias crianças sendo abusadas. E os taxistas, os mototaxistas, eles são parceiros nossos em fonte de denúncia. Eu tenho certeza que se essa classe nos ajudar, em pouquíssimos tempos, nós vamos tirar Goiás dessa triste estatística. Lembrando que essas denúncias podem ser feitas de forma anônima. Ela pode ser feita no telefone 198, que é um telefone, qualquer lugar do estado de Goiás tem o telefone 198, ligação gratuita. Ela pode ser anônima, ela pode ser via rádio. Os taxistas sabem qual é a frequência de rádio. Inclusive, esse projeto foi eu que montei para a PM também. Existe uma frequência de emergência com todos os taxistas aqui em Goiás. Eles já sabem qual é a frequência. Se eles não souberem, entre em contato conosco no telefone 198, que a gente vai informar para eles. Eles podem fazer a denúncia via 198, via celular, via rádio também, entendeu? Qualquer lugar do estado de Goiás, ele tem essa abrangência de rádio e de telefone. Certo. O governo de Goiás deu mais um importante passo para consolidar a segurança pública do estado entre as melhores do país. O estado acaba de entregar 865 diplomas aos formandos do curso de formação profissional de delegados substitutos da Polícia Civil e agentes e escrivães da Polícia de terceira classe. Os formandos foram nomeados imediatamente para os cargos em que foram aprovados. Os 865 delegados, agentes e escrivães passaram por um rigoroso processo seletivo, no qual concorreram 30 mil pessoas. Com a nomeação dos formandos, a Polícia Civil tem acréscimo de 30% em seu efetivo. O governo autorizou também o lançamento do edital para a realização do concurso para a Polícia Técnico-Científica e Corpo de Bombeiros. A Polícia Técnico-Científica terá o efetivo dobrado e ao Corpo de Bombeiros serão incorporados mais 800 policiais. Até o fim deste ano, serão 6 mil policiais incorporados à Polícia de Goiás, que terá saltado até lá da 17ª para a 7ª posição em relação ao número de efetivo no país. Governo de Goiás fazendo o melhor para você. Seguindo aqui com Cidadania em Destaque de hoje, onde o assunto é exploração sexual infantil. Sargento, este é um crime previsto em lei federal, né? Sargento... O que a gente pede para as pessoas é porque é o seguinte, agora nós temos o Disque 100, que é Brasília. O Disque 100, ele funciona das 8 às 8, às 8 às 20 horas. O nosso telefone 198, ele é 24 horas. O que a gente vai fazer? Se a gente receber denúncia, nós vamos encaminhar essa denúncia para qualquer posto rodoviário. Esses 34 postos rodoviários da Polícia Rodoviária Estadual estão aptos a receber esse tipo de ocorrência. A gente vai deslocar para lá, vai pegar a vítima, pegar o autor, atuar em flagrante e vai ser pego essa ocorrência e encaminhada após levantamento para o Ministério Público,
e, consequentemente, encaminhar para o Disque 100. Porque o Disque 100, ele é um excelente paralelo ao governo federal, né? Só que lá você tem várias e várias opções. Agressão ao idoso, exploração sexual infantil, agressão à criança. O nosso telefone 198, que é estadual, também vai receber esse tipo de denúncia de prostituição e exploração sexual infantil. Não deixando também de encaminhar essas ocorrências também, esses dados, para o Conselho Tutelar. Entendeu? Certo. Então a gente chama a atenção, inclusive, dos conselhos tutelares, para que também pegue esses dados e nos encaminhe para que a gente tome providência e tire Goiás dessa triste estatística. Porque agora, com o negócio da Copa do Mundo, com os jogos da Copa do Mundo, infelizmente, nós vamos ter várias e várias mães, vários e vários pais que vão colocar as filhas para se prostituírem, infelizmente. Então a gente chama a atenção para que não faça isso. Isso, além de ser crime, é crime federal, entendeu? Eu quero agradecer de novo você, eu tenho certeza que você é mãe, você tem seu esposo, tem sua filha. Infelizmente. Isso é uma causa que eu, como pai de família, como agente do Estado, como policial militar, eu fico triste em saber que Goiás está nessa estatística. Mas fico contente por todos os oficiais e praças do Estado de Goiás nos passarem e-mail, nos agradecendo, por a gente ter abraçado uma causa que é linda, é maravilhosa. A gente fica triste em receber alguns tipos de denúncia, mas nós estamos aí para isso. Como agente do Estado, nós estamos aí para isso, para receber denúncia e tomar providência no que tange a isso aí. É verdade. Cidadania em Destaque tem um oferecimento de Casas Bahia, dedicação total a você. Você, ouvinte, pode participar do Cidadania em Destaque sobre este tema, exploração sexual de crianças e adolescentes. Basta ligar no 3216-0730 ou registrar a sua opinião, fazer a sua pergunta também por meio das redes sociais. E este momento é um momento dedicado aos nossos colaboradores especiais aqui do Cidadania em Destaque. Ouvinte em Destaque. O cidadão tem voz na 730. Sua refeição fica muito mais saborosa com a linha completa de linguiças da Fricó. Fricó, receita de deliciosos momentos. E já com a gente na linha, a Sônia, participando mais uma vez aqui do Cidadania em Destaque. Uma ótima tarde para você, Sônia. Para nós. Tá e certo. para o sargento, mais louvores. Eu quero também jogar confete nele verdadeiramente. E eu quero dizer uma coisa. Eu fui professora no interior. Eu não sei nem se eu posso falar o nome também, porque ele não está querendo citar nome de cidades. Mas aqui da Grande Goiânia também, mas não é Aparecida. Eu trabalhei como professora e lá na porta dos colégios da cidade que eu trabalhei, é normal, entre aspas, os vovôs de 60, 70 anos, assim, cabecinha branca, ficar na porta dos colégios e dar, assim, R$2, R$3, R$5, aquelas crianças que vão embora das escolas, crianças de 6 anos, 7 anos, 8 anos, 12 anos, para levar as crianças realmente da escola pública, a primeira fase, são crianças ainda até a 4ª série, 4º ano, na casa deles, né? Aí dá R$5 para as crianças, aí levam lá na casa deles, abusam e as crianças vão embora para casa. E as crianças acham que isso é normal e as pessoas também acham que isso é normal. Então, eu cansei de ligar para o Disque 100. Nunca apareceu ninguém na porta da escola que eu trabalhava para fazer a vigília, para levar esses velhos safados para lugar nenhum. O conselho da cidade, conselho que deveria atuar, não atuava. Por quê? Porque todo mundo conhece todo mundo. Uma cidade... Eu vou falar não, porque eu não tenho medo, eu não devo nada a ninguém. Sônia. Eu trabalho e vivo às minhas custas. É Bela Vista de Goiás. Em Bela Vista de Goiás. Bela Vista de Goiás.
cansei de chamar o Disque 100, me identificando, inclusive, e ninguém nunca fez nada. E as crianças estão expostas a esses nojentos até nos dias de hoje. Eu não trabalho lá mais, moro em Goiânia, mas eu sei da situação de lá. Não só eu sei, as professoras de Bela Vista sabem, as mães das crianças sabem, e não adianta. As autoridades da cidade não fazem nada, nem a Polícia Civil, nem a Polícia Militar, porque todo mundo conhece todo mundo e ninguém tem coragem de fazer nada porque, mas é o pai da fulana, porque eu conheço ele, porque ele é o pai do secretário não sei do que. Em cidade pequena é mais complicado mesmo, né, Sônia? Mas está feito o seu registro, eu vou reforçar isso, o sargento Rosemário, ele está acompanhando, né, a sua manifestação em relação a esta questão e certamente ele vai dar uma resposta ao que você acaba de dizer, que já ligou ao Disque 100 e que não teve uma resposta dele. Sônia, muito obrigada pela sua participação e se você gosta de uma liquidação e não perde um saldão, vá correndo para Casas Bahia. Esta é a melhor hora de comprar. E na Casas Bahia não é ponta de estoque não, hein? Não é mostruário, é produto novo, na caixa. Passe numa loja ou acesse casasbahia.com.br. Sargento, o senhor ouviu aí a Sônia dizer sobre esse problema específico de Bela Vista. Ela segurou um pouquinho o nome do município porque o senhor estava segurando também. A gente até entende, no caso da polícia, o porquê que vocês seguram os nomes, né, a informação em relação aos locais. Vocês já detectaram 120 pontos de exploração sexual nas rodovias goianas, né, e isso não é divulgado, quais são esses principais pontos, para não atrapalhar, obviamente, as operações. Mas eu quero acreditar, eu tenho certeza que com um projeto pioneiro como este, a Polícia Militar do Estado de Goiás está trabalhando, sim, nesta questão. Exatamente. Eu fico triste em saber que existem pessoas que, infelizmente, existem policiais. Da mesma forma que existem jornalistas. Claro. Mas eu quero falar para nosso ouvinte que a Polícia Militar do Estado de Goiás, que o Comando de Policiamento Rodoviário, o nosso telefone 198, está à inteira disposição de todas as pessoas do Estado de Goiás para fazer as denúncias desse tipo de denúncia. Nós, inclusive em Bela Vista, nós tínhamos conseguido 35 outdoor. Inclusive foi anunciado na televisão e alguns jornais que o nosso telefone está à disposição. Em Bela Vista tem um outdoor lá que nós conseguimos colocar lá. Exatamente por causa disso. Porque a denúncia já tinha chegado denúncia a respeito disso lá. Então eu coloquei nós colocamos um outdoor lá. Então, eu falo para essa ouvinte para ligar no telefone 198. Nós temos policiais militares capacitados para isso, a Polícia Militar do Estado de Goiás, a Polícia Rodoviária Estadual. Eu tenho certeza que a gente vai bater de testa com muita gente, infelizmente. Mas como agente do Estado, como pai de família, eu vou falar uma coisa para você. Se você for nos acompanhar uma hora em uma entrevista com uma criança que já foi abusada pelo pai, infelizmente, como policial militar, a gente segura muito para não chorar. Eu imagino. Eu tenho certeza que se você for comigo numa entrevista dessa, você vai sair de lá chorando. Porque um pai que faz isso com a filha, o que tem condição de fazer com o vizinho ou com a vizinha? Porque nem animal faz isso. Vamos colocar, nem cachorro faz isso. Você entendeu? O ser humano, ele a gente fica até emocionado com um relato dessa senhora aí, mas a gente tem que, de certa forma, tratar com profissionalismo, porque se a gente for tratar como ser humano, a gente acaba chorando dessas denúncias. É verdade. Mas eu falo para ela, a Polícia Rodoviária Estadual, falo de novo, isso é um projeto único no Brasil. Nenhuma das polícias militares do Brasil tem esse projeto, que está disponibilizando o telefone 198, ligação gratuita, para Disque Denúncia de Exploração Sexual Infantil. Aparecida de Goiânia, igual eu falei para você, é o município número 1, por quê? Tem mais de 1.300 motéis. E se alguém quiser fazer uma reportagem, é só você sair à noite.
Você sai à noite aqui nos motéis, você vê criança de 12, 13, 15 anos ali. É o submundo, entendeu? E eu quero agradecer você de novo, quero agradecer o pessoal da Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia, Dr. Paulo Rassi, o prefeito nosso aqui também está nos apoiando, o pessoal do Laboratório Público Municipal de Aparecida de Goiânia está nos dando total apoio nesse projeto. E eu chamo a atenção de todos os pais, nos ajude a tirar Goiás dessa triste estatística. Este é o Sargento Rosemário Pereira de Castro, da Polícia Rodoviária Estadual. Sargento, muito obrigada pela participação no Cidadania em Destaque de hoje. Nós nos colocamos como parceiros, né, de alguma forma, neste projeto pioneiro da Polícia Militar do Estado de Goiás. No que vocês precisarem, o Cidadania em Destaque está à disposição para divulgar, para escancarar mesmo esses números dessa realidade tão cruel. Né, e de preferência, desta maneira, ajudando no enfrentamento, na divulgação deste trabalho, dessa rede formada por vocês, para que a gente possa combater este crime, né, e melhorar um pouquinho a imagem do nosso Estado, né, porque é um ranking muito cruel. Você imagina se todas as polícias militares do Brasil disponibilizassem o seu telefone 198 para denúncia? Que sirva de exemplo, então, né? Exatamente. Igual eu falei para você, é um projeto único no Brasil. Como nós montamos o projeto da Rede de Apoio e Segurança com os taxistas, não tem mais assalto a taxistas, nós com certeza, em pouco tempo, a gente vai tirar Goiás dessa triste estatística. E eu fico contente em saber que essas reportagens nossas, essas matérias nossas da Polícia Militar do Estado de Goiás, igual eu falei para você agora há pouco, saem inclusive a nível de fora do Brasil. Quando eu falei para você no começo, está aqui ó, no jornal, no Popular, não sei se é no Popular já é de manhã, que é o Davi, o Luiz Ramírez e o Oscar. Vão lançar no Brasil um projeto de campanha contra a prostituição e exploração sexual infantil, tipo o que foi montado no estado de Goiás, na Copa do Mundo. Porque Goiás também vai ser um estado de dormitório. Então, com certeza, vai ter isso aí. Todo mundo vai estar envolvido nisso aí. Mais uma vez, muito obrigada, Sargento. Um grande abraço. Nós estamos à disposição e parabéns. Se alguém quiser saber alguma coisa a respeito do projeto, que entre em contato com a nossa seção de Relações Públicas ou ligue no nosso telefone 198. O nosso projeto está à disposição de toda a comunidade, para todo o estado de Goiás. Mais uma vez, eu agradeço como pai de família, como policial militar, como agente do Estado, agradeço vocês da imprensa por nos apoiar. E em nome, eu tenho certeza que eu posso falar em nome do comandante-geral da PM, do secretário e do governador. Muito obrigado a você por ter nos aberto esse espaço para a gente demonstrar esse projeto. Um bom dia para você, ou que seja uma boa tarde. Uma ótima tarde também, Sargento. Muito obrigado.